Paz do Senhor, irmãos. Estão todos bem? Graças a Deus. Que privilégio o pastor Flávio me dá de partilhar dessa oportunidade do sermão, de estar no Sermão do Monte, trazendo uma palavra para a igreja também. E como ele disse, nessa reta final, né, já bem próximo, obrigado, Wesley, bem próximo aqui do encerramento. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Amém? A palavra diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Meus irmãos, tem sido uma longa caminhada até aqui no Sermão do Monte. O pastor está aqui há alguns meses, eu acredito talvez 2 ou 3 meses, né? Trazendo a palavra do Senhor. E é muito interessante porque todas essas pregações são a respeito de uma pregação de Jesus. O Sermão do Monte é como uma pregação dele, é um ensino, mas é conhecido como um sermão, onde Jesus ele aborda, né? Ele dá talvez uma das suas maiores mensagens, e nela ele aborda o que ele espera de nós. A igreja é um projeto que não existia até então, e Jesus vem e começa a falar desse povo que vai habitar a terra, desse povo que vai ser chamado pelo nome dele. John Stott, que é um autor já falecido, que está com o Senhor, ele cria que o fio que une o capítulo 7 de Mateus, do Sermão do Monte, são os relacionamentos. E para nós recuperarmos um pouquinho do que já foi dito aqui, para nós sabermos onde estamos nesse ponto que vamos pregar hoje, ele fala algo assim: Mateus 7 nos dá um registro da rede de relacionamentos aos quais, como discípulos de Jesus, somos atraídos. Mais ou menos assim: para com o nosso irmão em cujo olho percebemos um argueiro, a quem temos a responsabilidade de ajudar e não de julgar. O pastor pregou sobre isso aqui. Também aqui pode ser apresentado esse relacionamento para com um grupo espantosamente designado de cães e porcos. São pessoas, é verdade, ele diz, mas sua natureza animal é de tal espécie que somos instruídos a não partilhar o evangelho de Deus com elas. Eu preciso passar isso aqui para você, então, para a gente recuperar. Esses relacionamentos também estão expressos no capítulo 7, quando ele diz aqui: para com o nosso Pai Celeste, do qual nos aproximamos em oração, confiantes de que Ele não nos dará nada menos do que boas coisas. Está no versículo 7 ao 11. Para com todos de maneira generalizada, a regra áurea deveria orientar a nossa atitude e o nosso comportamento para com eles. Versículo 12. Para com os nossos companheiros de viagem nesta peregrinação pelo caminho estreito. Versículos 13 e 14, que vamos falar hoje. Para com os falsos profetas, que temos de reconhecer e dos quais devemos nos acautelar, versículos 15 ao 20, e por último, para com Jesus, nosso Senhor, cujos ensinamentos temos de ouvir e obedecer, versículos 21 ao 27. Então esse autor que falou sobre o Sermão do Monte também, John Stott, ele vê o capítulo 7 de Mateus assim, um capítulo dos relacionamentos, e de fato é. Mas outro, Lloyd Jones, diz o seguinte: não vou ler uma lista grande, viu? É só para você entender. Ele diz que, na verdade, o Sermão do Monte termina no versículo 12. Quando nós chegamos nesse versículo 12, onde Jesus diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está acabando a pregação. E se isso é verdade, irmãos, agora os versículos 13 e 14, Jesus começa uma divisão de 3 etapas,
onde ele faz uma exortação depois da pregação. Toda pregação não tem que ter uma aplicação? Toda pregação não tem que ter uma resposta para Deus? Não é isso que nós fazemos aqui na igreja? Nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e nós temos que obedecer aquilo que nós ouvimos. E Jesus também começa a falar sobre isso. E eu vou tocar nessa primeira etapa da exortação de Jesus, nos chamando para nós aplicarmos aquilo que ele falou até então. Queridos, eu não sei, grandes séries têm esse problema, a gente não consegue acompanhar todas, né? Então eu sei que nem todos aqui acompanharam todas as pregações e todas as mensagens, mas você conhece esse livro, você conhece esses capítulos. Jesus acaba de pregar, de terminar uma mensagem a respeito do caráter e do modo que ele espera que nós vivamos. Você é discípulo de Jesus? O Sermão do Monte é para você. O Sermão do Monte não é para o mundo. O Sermão do Monte é para os discípulos de Jesus. E ele acaba de falar de tudo isso. Como nós devemos crer e viver. Nós somos filhos do reino. E agora ele vai fazer um convite direto para nós. Ele vai fazer um convite direto para aqueles primeiros ouvintes dele, que ouviram aquela mensagem. Àquela altura, ele já havia entendido que ser parte do reino de Deus não é algo fácil. Ser parte do reino de Deus não é algo fácil. Você concorda com isso? Ora, com tudo que Jesus falou, eles já tinham percebido isso. E aí, nos versículos 13 e 14, Jesus ele vai apresentar esse desafio. E nós temos aqui nesses versículos duas figuras: porta e caminho. E para ambas, temos duas realidades. Pode ser estreita e pode ser larga. E nós vamos falar disso. Nós precisamos nos deter em cada uma dessas figuras. Você percebeu no Sermão do Monte que Jesus usou muitas comparações. Quando ele disse que somos sal da terra e luz do mundo, tem um significado para isso. Quando ele falou de tantas coisas, árvores e seu fruto, tem um significado para ele chamar assim a gente de árvore. E quando ele fala de porta e ele fala de caminho, também tem um significado profundo nisso. Então nós precisamos nos deter nesse assunto, para nós ligarmos esse sermão aqui. Todos nós sabemos que ninguém foi tão hábil e jamais será tão hábil como Jesus para pegar coisas simples para ensinar coisas profundas. Jesus ele teve que traduzir as coisas celestiais para o nosso entendimento. Por isso, quando você ouvir a palavra porta e a palavra caminho nessa mensagem, você tem que abrir o seu coração. Existem verdades profundas por trás disso. Então prepara a sua mente. Então Jesus ele escolheu usar comparações no seu apelo. Mas por que porta? Por que caminho? E por que umas são estreitas e outras são largas? Ou caminhos estreitos e caminhos largos? Primeiro vamos falar da porta. Entrai pela porta estreita. O que isso quer dizer, irmãos? Jesus está fazendo um desafio para aquele povo que ouviu a pregação dele. Entrem pela porta estreita. E esse desafio é para nós, estamos aqui também no século 21. Entrem pela porta estreita. O que Jesus está querendo dizer? Primeiro, Jesus está querendo dizer que o reino que ele acabara de anunciar no Sermão do Monte está separado dos homens por uma porta. Irmãos, quando nós pensamos nisso, onde há uma porta, existe o lado de dentro e o lado de fora. E Jesus está dizendo que há uma separação na terra. Há uma porta entre o homem e o céu. Há uma porta entre o homem e o lugar onde Deus está.
E essa porta precisa ser identificada. Logicamente, se a pessoa não está dentro, ela está fora. E se ela está fora, e Jesus está falando de uma realidade espiritual, significa que ela está perdida, que ela não está salva, que ela não está no caminho, que ela não está com Jesus. Ao convidar para passar pela porta, Jesus está colocando todos primeiro do lado de fora. Você já pensou sobre isso? Que você, se está com Jesus, amém. Mas todos nós nascemos do lado de fora dessa porta. E quando a gente não consegue dizer que dia foi aquele em que nós encontramos com Jesus, pode ser que ainda estejamos do lado de fora da porta. Uma vez eu estava evangelizando lá no Ceará, e aí a gente estava evangelizando período de carnaval. Eu abordei uma pessoa, nós não íamos lá para o meio, mas a gente evangelizava as pessoas que estavam por ali. E eu perguntei para um rapaz assim: olha, você tem Jesus? Ele disse: tenho. E você lembra do dia que isso aconteceu? Ele disse: não, eu já sempre tive Jesus. Eu disse: ah, e você tem namorada? Ele disse: tenho. Você lembra do dia que você começou a namorar com ela? Se eu lembro. Como você pode lembrar do dia que você começou a namorar e não lembra do dia que você encontrou com Jesus? Como essa experiência, ou ela foi fraca demais, ou ela nunca existiu. Jesus, ele quer mostrar isso para nós, irmãos. Lembremos que ele está falando para os judeus. Você acha que o judeu pensava que estava dentro ou fora do lado de dentro ou do lado de fora dessa porta? Do lado de dentro. Já estamos garantidos, somos filhos de Abraão. Mas ele está confrontando aquelas pessoas ali. Ele não tinha vindo para dizer que eles estavam salvos, ele tinha vindo para dizer que ele é a salvação, que eles precisavam de algo que ainda não tinham. O judeu que não acessasse o caminho através de Jesus ia permanecer do lado de fora com uma religião vazia. E aí eu pergunto, irmão, se os judeus, que era o povo da promessa, estavam do lado de fora, se não crescem em Jesus, o que dizer do resto do mundo? O que dizer de nós sem Jesus? Então é muito forte o que o nosso Senhor está falando para nós. Isso deve nos apavorar. Quer nós sejamos salvos, quer a pessoa ainda esteja perdida. Se a pessoa ainda não entrou pela porta que é Jesus, ela precisa ficar apavorada. Porque isso significa que ela está indo para o inferno. Agora, se a pessoa já passou por esta porta, ela também deve ficar apavorada. Porque isso significa que certamente seus amigos, talvez parentes, ou qualquer outra pessoa que você conhece, que eu conheço, que ainda não recebeu com Jesus, ainda está do lado de fora e está perdido. Está perdido. Isso precisa inquietar o coração da gente. Jesus queria fazer exatamente isso. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que uma porta nos separa do reino de Deus. Segunda coisa é que não se entra no reino de Jesus, que ele acabara de anunciar no Sermão do Monte, em grupo. Irmãos, uma porta larga, talvez a gente imagine uma porta larga, né? Você já viu aquelas promoções de supermercado, vira até meme na internet. As pessoas segurando a porta do outro lado lá, né? Vai abrir promoção de 50%, tudo pela metade do dobro. E aí quando abre já sai atropelando as pessoas, ninguém sabe quem entrou, ninguém sabe por onde passou, de repente a loja está cheia. Talvez numa porta larga fosse assim. Se o reino de Deus fosse algo tão fácil de entrar, nós não saberíamos quem está entrando, nem por onde está entrando. Mas Jesus vai e diz que esta porta ela é estreita. Observa que Jesus faz um convite para todos. Ele diz: entrai
Entrai pela porta estreita. O convite é para todos. Mas se a porta é estreita, nós somos alertados que para passar por ela tem que ser 1 a 1. 1 a 1. É isso que Jesus quer dizer. No reino de Deus não se entra com a galera. O reino de Deus exige uma experiência individual. Algo que ninguém pode dar para você. Por mais que as pessoas orem por você, por mais que as pessoas falem de Jesus para você, por mais que você seja convidado para vir à igreja, a ler a sua Bíblia, nós não podemos ir além disso. Uma porta larga daria para passar desapercebido, mas a estreita não. Você precisa ficar de frente para ela. Imagina aí, irmãos, todos estão do lado de fora, mas quando chega a hora que você quer realmente ir para o céu, que você quer realmente ir para o céu e não para o inferno, você precisa achar a porta, e você precisa ficar de frente para ela. Ninguém vai poder te ajudar, ninguém vai poder pegar na sua mão e colocar você dentro dessa porta, apenas te mostrar. A porta do reino dos céus é aberta por dentro. E ela só é aberta para aqueles que chegam diante dela e reconhecem que essa porta é Jesus Cristo. Essa porta é Jesus Cristo. Ô irmão, você pode rodar qualquer religião. São caminhos. Mas o reino de Deus está escondido por trás de Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Você precisa amar Jesus. Você precisa ouvir Jesus. Ele está chamando para Ele. Mas nós não podemos curtir tanto religião que a gente não consegue deixar de ser religioso. Nós precisamos amar Jesus. Jesus falou antes: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso nos faz pensar numa porta. Isso nos faz pensar na porta da salvação. Uma pessoa que quer realmente ir para o céu, uma pessoa que quer realmente ser cidadão do reino de Deus, ela precisa ter uma iniciativa, ela precisa buscar, ela precisa dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, ela precisa se expor à verdade, à palavra de Deus. Pedem a Deus, buscam, batem, são humildes de espírito, pobres de espírito, a ponto de dizer: eu preciso, Senhor, da salvação. Eu preciso. Uma das coisas mais tristes que eu já presenciei na minha vida cristã é evangelizar uma pessoa e perceber que ela já entendeu, mas ela não consegue. Ela diz: eu não sei porquê, eu não consigo. E às vezes deixa para lá. Não deixe para lá. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus a cada domingo, e geralmente vem tomado como uma exortação para nós examinarmos a nossa fé, não é para ninguém duvidar da sua salvação, para quem já creu em Jesus, não. A própria palavra diz para nós que nós devemos nos examinar, ver se nós não deixamos a nossa fé de lado. É preciso haver convicção, certeza. Ninguém deve se apoiar na fé do amigo, do pai, da mãe, dos avós, do cônjuge, do pastor para se salvar. Está entrando num barco furado. Está entrando num barco furado. Só quem salva, é preciso repetir isso, é Jesus Cristo. É preciso a gente deixar isso muito claro. E Jesus queria deixar isso muito claro. Cada pessoa precisa da sua própria experiência. Qual é a nossa experiência com Jesus? Falei nossa, mas eu vou agora personalizar. Qual é a sua experiência com Jesus? Como você conheceu Cristo? O que Ele falou ao teu coração? Que diferença isso tem feito na sua vida?
Quando Jesus fala de porta, ele também está querendo nos dizer, quando ele diz entrai pela porta estreita, ele está querendo nos dizer também que primeiro vem a porta, depois o caminho. Observe o texto aqui, apesar de Jesus mencionar porta e caminho, ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Primeiro vem a porta, encontrar o caminho é consequência. Se você passar pela porta certa, o caminho certo vai estar do outro lado. Se você estiver batendo na porta larga, passando pela porta larga, você também vai conseguir identificar que o caminho que você está andando é errado. Mas a porta identifica o caminho. Se ela é estreita, se ela revela Jesus, o caminho do outro lado vem depois. Então, antes de tudo, conheça Jesus Cristo. É isso que ele está querendo ensinar para nós. Irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, a palavra diz que muitos acompanharam eles. Acompanharam por medo. Eles viram tantas maravilhas, tantos sinais no Egito, pragas, mar aberto. Eles pensaram, se nós ficarmos no Egito, nós vamos morrer junto com os outros. De repente morreram muitos primogênitos, choro e lamento em todo o Egito. E quando Israel sai pela mão de Deus daquele lugar, muitos que não eram hebreus acompanharam eles, por medo, ou por estar maravilhado com tudo aquilo, mas eles foram deixando pelo caminho, eles foram reclamando, eles foram murmurando da estrada, e não conseguiram chegar até o final. Por quê, irmãos? Porque eles jamais haviam crido de verdade em Jeová, em Yahvé. Eles jamais cogitaram em tirar o Egito do coração deles. Isso é muito sério. Deus não reconhece pontes, estradas novas, atalhos. Qualquer coisa que queira passar em derredor de Jesus vai falhar, não vai chegar no céu. Jesus é a pessoa-chave. Em João 10:9, isso fica muito claro. João 10:9, Jesus ele se identifica como a porta. Quando ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Ele dizendo ali que ele é o bom pastor. Ah, irmãos, quem entra por Jesus encontra o caminho, encontra o alimento, encontra tudo que vai ser preciso para essa longa viagem que é ser crente. Você já pensou naquele dia? E essa é a segunda parte da exortação, da aplicação, do apelo que Jesus está fazendo àquele povo, que eu não vou falar sobre isso, eu creio que quem vai falar é o pastor aqui, talvez na outra semana. Mas é mais na frente que Jesus está dizendo assim, olha, cuidado com os falsos profetas, mas ele fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E naquele dia ele fala assim, olha, vou chegar alguns que vão chegar para mim e dizer, olha, no teu nome fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você já imaginou que triste se nós passarmos a vida inteira dentro de uma igreja e quando Jesus nos encontrar, ele não nos reconhecer? Então era muito sério esse momento que Jesus estava dizendo, entrai pela porta. Entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita. O discurso de Jesus, irmãos, era forte demais. E é provável que aquelas pessoas já estavam começando a desanimar do preço.
Mas precisamos agora falar do caminho. Ele disse: entrai pela porta estreita. Mas ele também fala que tem o caminho. E o apelo de Jesus fala dessa porta estreita, mas também de um caminho apertado. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando que as coisas não ficam mais fáceis depois que você se converte. Às vezes a gente enfrenta tanta coisa para aceitar Jesus, para receber Cristo como nosso Salvador. Se eu fosse ouvir sua história aqui, as críticas que você recebeu, os conflitos interiores que você sofreu, as lutas, o que você teve que deixar para trás. Aí a gente pensa assim: ah, mas graças a Deus eu consegui, agora eu sou crente. Aí você descobre que Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque ela conduz ao caminho apertado. Você descobre que ser crente é só o primeiro passo. Talvez, irmãos, a maior bênção é ser crente, é aceitar Cristo como Salvador. Mas depois disso, queridos, existe um caminho, existe uma jornada, existe o dia a dia. O dia a dia. É disso que Jesus está falando. A coisa não vai ficar mais fácil. O caminho apertado nos lembra que aceitar Jesus não é o bastante quando não se permanece nele. O caminho apertado é o caminho da renúncia do eu, da morte do eu. O eu é quando você é o Senhor da sua vida, das suas escolhas. Só passamos pela porta quando nós estamos vivendo de um modo que foi anunciado no Sermão do Monte. Quando nós estamos entendendo que estamos dentro de um processo de santificação, de separação do erro. Os velhos erros nossos, irmãos, as nossas velhas atitudes, o nosso temperamento descontrolado, as coisas que nós achávamos que devíamos fazer, tudo isso, irmãos, agora não importa mais, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. É isso que torna o caminho tão apertado. O nosso caráter, essa trajetória, largar os pecados de estimação. Jesus falou: agora que nós estamos do lado de dentro da porta, nós amamos os nossos inimigos e oramos por eles. Agora que nós estamos do lado de dentro, salvos pela graça de Deus, os nossos olhos precisam ser puros, o nosso coração também, os nossos relacionamentos precisam ser consertados. Nós temos que ter uma palavra sim, sim, não, não. A nossa justiça tem que ser maior do que daqueles que fingem que são justos, mas não são de verdade. Tem que estar dentro do coração da gente. Olha que caminho apertado. E Jesus está dizendo que isso é todo dia. Todo dia. Ser crente de verdade é todos os dias dormir e acordar em comunhão com Jesus. É sério, né, irmãos? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas essa é a proposta de Jesus para nós. Estarmos em comunhão com Ele o tempo inteiro. O que a gente faz quando a comunhão é estremecida? Arrependimento e conserto imediato. Mas nós não podemos nos acostumar de não ter comunhão com Jesus. O preço foi muito alto. E Ele está dizendo: entrai pela porta estreita. Porque, no versículo 14, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. Veja só, irmão, você não pode, eu não posso pagar pela minha salvação. Nenhuma obra que nós fizermos será suficiente. Mas depois que a gente é salvo, nenhum esforço é suficiente para nós fazermos a vontade de Jesus. Nós temos que tentar e tentar e tentar e pedir a graça dele para a gente fazer a vontade dele exatamente como ele manda. Vamos errar, vamos falhar, vamos fracassar em algum momento, mas é nessa hora que ele promete estender a mão para nós. O caminho, irmãos, nunca vai ficar fácil,
É disso que ele está falando. Tem uma frase que diz, ou alguém falou, não sei, que não é difícil morrer por Jesus. Difícil é viver para Ele. Porque morrer, alguém chega a botar a arma na sua cabeça e diz, ei, você nega a Jesus? Aí você sabe que não pode negar. Aí você diz, não nego. Aí pá, morreu salvo. Mas viver para Jesus todo dia, escolher perdoar, escolher caminhar mais uma milha, escolher dar outra face, escolher pedir até o Pai responder. Irmãos, isso aí é a nossa batalha do dia a dia. Todo dia é dia de carregar a nossa cruz, amém? Todo dia precisamos carregar a nossa batalha, a nossa luta. E o nosso Deus, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Muitas pessoas que estavam ali ouvindo o Sermão do Monte voltariam para as suas antigas vidas, logo depois. Por quê? Porque já tinham encontrado o que tinham ido buscar. O que você está buscando? O que eu estou buscando? O que eu quero de fato dessa vida, irmãos? Nós queremos tudo que Jesus tem para nós, mas não são as bênçãos simplesmente. É aquilo que o pastor falou aqui. Tudo que a gente faz para nós nessa vida fica, mas tudo que nós fizermos para o nosso Senhor vai conosco. Amém? Vai conosco. E é isso que nós queremos. Se você fosse fazer uma lista hoje das coisas que você quer para a sua vida, quantas delas representam o que Deus quer para você? Jesus está falando com o caminho estreito, que apesar da dificuldade, o prêmio no final do caminho estreito faz valer a pena. Olha o que ele diz, irmãos: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. O que te espera no final vale a pena. Vale a pena deixar esse mundo velho. Vale a pena deixar tudo para trás. Porque Jesus está prometendo vida eterna. Se eu não me engano, foi domingo passado, eu estava pregando numa igreja e toquei nesse ponto. Que a vida eterna não é algo que você consegue de Jesus, bota no bolso e guarda. A vida, está falando, é a vida, é o processo de existir. Nós vamos existir com vida. E essa vida vai vir, vai fluir de onde? Do nosso Deus. Olha, irmãos, que bênção, vale a pena. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar em desanimar porque a coisa está difícil demais, lembre de para onde você está indo. Lembre do seu destino. Lembre da promessa do Senhor. Ele não deixará nenhum dos seus para trás. Queridos, é isso que Jesus quer dizer para nós. Também, nós vimos nesse sermão que nenhum povo é mais bem-aventurado do que os servos de Jesus. Ninguém, irmãos, nessa terra é mais bem-aventurado. E se nós já somos felizes com Jesus hoje, que ouve as nossas orações, imagine naquele lugar onde diz que está preparado para nós algo que nós não temos condições de alcançar com os nossos olhos, nossos sentidos humanos, com os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. Não perca o que Deus tem preparado para você. Em último lugar, irmãos, Jesus, ele fez ali um apelo para aquele povo, e esse apelo serve para hoje também. Jesus está dizendo para nós: cuidado, porta e caminho da perdição são largos. Porta e caminho da perdição são largos. Essa imagem das portas e caminhos serve para nos dar um parâmetro, irmãos, para nós julgarmos as dimensões da porta que nós atravessamos e do caminho no qual estamos andando.
Quando Jesus fala, existe a porta larga e a porta estreita, ele está nos dando um parâmetro. E quando ele prega o Sermão do Monte, ele está dando uma referência para nós também, para nós sabermos se estamos no caminho estreito ou no largo. Como estamos vivendo? Quem é Jesus para nós? Aquele povo, ao ouvir a mensagem, o desafio de ser um cristão, eles podiam entender, perceber, assim, comparar com a vida deles, entender que eles não eram cristãos, que eles não estavam andando segundo a vontade de Deus. Porém, o objetivo de Jesus não era destruí-los, ele disse que veio para salvar. Queridos, para você ser salvo primeiro, você tem que deixar que Jesus abra os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Há pessoas que amam o lugar quentinho da ignorância, da falta de conhecimento de Deus. Preferem não saber a saber a verdade, mas o engano vai levar você à condenação eterna. Mas a verdade vai libertar você. A liberdade vai te mostrar que você pode sim ser um herdeiro da salvação. E era isso que Jesus estava querendo dizer, irmãos, para aquele povo, para todos nós. Difícil é para quem se julga já apto para a salvação e não dá ouvidos à mensagem de Jesus. Confia em si mesmo, no seu merecimento próprio. Não aceita que está perdido. Não vai buscar o Salvador. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, que eu creio que nós estamos diante de um público aqui de coração humilde, amém? Humilde de espírito, quebrantado, que sabe que precisa de Jesus. Nunca pense que você está garantido porque você está com uma multidão. Multidão não garante ninguém. O Senhor está começando a filtrar. No reino de Deus não é a maioria que vence no final. Não é a maioria, mas aqueles que entenderam, que creram, que realmente viveram para Cristo. Onde todos entram juntos com muita facilidade, é sinal de que a porta é larga, irmãos. Para Jesus só existem dois caminhos, e o caminho largo é fácil de se reconhecer. Vou citar para você, ele é confortável, não exige nada de você. Venha do jeito que você está e fique do jeito que você está, porque Jesus, ele entende. Jesus, ele aceita. Jesus te ama. Por que Jesus veio à terra, irmãos? Ele veio porque a santidade de Deus foi desonrada. Ele veio porque o homem caiu, a sua criação caiu. E Jesus veio para restaurar esse relacionamento. Ele veio para nos levar de volta para o Pai. Por que Jesus ia querer aceitar que nós vivêssemos em pecado? Porque ele ia querer menos do que um processo de crescimento na nossa vida, de abandono do mal. Porque Jesus ia tolerar coisas que ele odeia. Não, irmãos, o poder de Deus é maior. Jesus veio para nos santificar, ele veio para nos colocar de volta em comunhão com o Pai. E esse caminho não é confortável. O caminho largo, ele é confortável e ele também é flexível, é relativo. Eu acho. Estou lendo aqui o pastor, a gente vai às vezes aconselhar, irmãos, aí a pessoa diz, mas eu acho. Te mostra, abre a palavra, né? Nós não podemos achar nada, irmãos. Só podemos, de fato, aceitar a palavra do Senhor. O caminho largo é atraente, é super populoso, e nele Jesus é apenas um pretexto para fins carnais de corações humanos malignos e cegos. E eu estou sendo muito claro aqui, irmãos, porque eu imagino que o nosso Senhor estava no momento de apelo àquele povo. Ele queria de fato mudança na vida deles. E todos aqueles que aceitaram a palavra de Jesus foram mudados. Foram mudados. Eles descobriram
Jesus certa vez falou assim: olha, quem quiser saber se o que eu estou falando é de mim mesmo ou do Pai, então receba essa palavra, vai conferir na palavra, venha, creia nos sinais, creia no que eu estou dizendo, você vai ver que o que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, é do Pai. O Pai são palavras que o Pai me deu. A mesma coisa Jesus fala para nós: deixa para trás tudo e entra pela porta estreita. E se você já entrou, permaneça no caminho estreito, não importa o que você está passando, não importa. Cuidado, Jesus está dizendo: enquanto muitos se perdem, poucos se salvarão. Vamos quase concluindo, irmãos. Jesus não disse que ninguém ia se salvar, ele falou: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Há uma razão para nós desconfiarmos, no mínimo, desses números que dizem que a Terra tem mais de 1 bilhão de cristãos. Jesus disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, não há facilidades. A entrada é pela graça, mas a permanência é pela obediência. A permanência é pela graça também, mas em busca da santidade, em busca de mudança. E se isso não acontece, ele vai falar depois, o pastor vai falar no próximo domingo, o fruto não aparece, o fruto que Deus espera receber. Queridos, nós vamos orar, mas antes eu quero dizer para você uma palavra de ânimo de Jesus aqui. Além dele dizer que vale a pena, que essa é a única forma, que ele é o caminho, Jesus está dizendo também que você, apesar das dificuldades, apesar de ter que tomar a sua decisão sozinho, você não vai estar só nesse caminho. Ele diz: poucos são os que acertam com essa porta, mas existem pessoas que acertam com essa porta. Esse irmão que está do teu lado, que recebeu Cristo como Salvador, é teu irmão. É tua irmã, está na mesma estrada que você, na mesma peregrinação que você. Irmãos, estarmos no caminho de Deus não significa que, mesmo dentro do caminho, às vezes a gente não queira pegar algum atalho, sejamos enganados pelo diabo, enganados pelo nosso coração, mas quão bom é nós termos irmãos ao nosso lado que oram por nós, irmãos que têm a coragem de dizer assim: ei, irmão, por aí não, ei, irmão, não, deixa eu te ajudar, eu vou orar contigo, ou você mesmo pedir: ore por mim. Vamos ficar de pé? E o que nós devemos fazer, irmãos? Não acabou o apelo de Jesus, ele vai continuar falando, mas o primeiro convite dele: entrem pela porta estreita. Você já entrou pela porta estreita? Ficou do lado de fora quem você era? E agora você é uma nova pessoa? Porque tem isso também, né? A gente entra e deixa fora quem éramos, e agora nós recebemos uma nova vida, uma nova história. O Senhor agora é quem guia os nossos passos nesse caminho. Então nós vamos dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero. Se você tem dúvidas, não tenha medo de dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho confundido as coisas, mas eu entendi nessa noite que eu não posso rodear a porta, eu tenho que encontrar contigo. Então peça um encontro com Jesus. Ele vai dizer tudo que você tem que fazer. Ore nesse momento. Ore nesse momento. Senhor, ouvimos nessa noite que entre nós e o reino de Deus existe uma porta, e a porta é o Senhor. Senhor, que o homem nasce do lado de fora dessa porta, ou seja, perdido na condenação eterna. Mas ele chega diante dessa porta que é o Senhor, bate, ele busca, ele quer encontrar com o Senhor.
E ele clama a Deus: me ajuda, Senhor, deixa eu entrar. E o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, atende a todos os que batem. Abre a porta, deixa entrar. Ah, Senhor, e quando nós entramos, nós encontramos outros que também entraram. Irmãos, a igreja do Senhor. Ah, Jesus, está tudo certinho. O teu reino é perfeito. Apesar das dificuldades, Senhor, nós queremos olhar para o alvo, a vida eterna. Olhar para quem está nos esperando no final, que é o Senhor. Ah, aquele que vem nos buscar. Olhar, Senhor Deus, lembrando que é temporário. Tudo isso vai passar. E depois, Senhor, nós seremos colocados num novo lugar. Não teremos mais que peregrinar nessa terra. Não teremos mais, Senhor, que viver em apertos, porque nós desfrutaremos da vitória dos vencedores. A vitória do Senhor completamente estará, Senhor, na nossa vida. Ajuda a igreja, ajuda a minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor. Irmão, irmã, ore nesse momento, peça a ajuda do Senhor. Peça para Deus te ajudar nas tuas fraquezas. Peça para Deus te ajudar a acreditar novamente. Ah, crê no poder dele para te sustentar de pé. Aleluia. Se você caiu, levante-se nessa noite. Levante-se com coragem. Levante-se com ousadia. Confie em Deus. Confie no Senhor. Se você tem negado ao Senhor o seu coração, abra o seu coração para Ele nesse momento. E deixa Ele reinar. Reinar. Obrigado, Deus. Que a Tua palavra seja aplicada em minha vida, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos.